A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é pastor Diego Lopes, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Estaremos dando início aí mais uma etapa do ensinamento, conhecendo aí o mundo espiritual, passando tudo para os irmãos, aquilo que de crescimento espiritual eu tive que reativar de novo a live, porque o YouTube não está notificando o nosso canal para as pessoas. Infelizmente, está muito complicado do povo de Deus trabalhar, porque eu já estou vendo aí certas diretrizes, certas perseguições anunciando aí para anunciar a palavra, muitas diretrizes, muitas coisas acontecendo na política, muitas coisas acontecendo no mundo espiritual que nós muitas das vezes não vamos conseguir transmitir através do YouTube, porque ele vai impedir. Não está chegando a notificação para os irmãos. Felizmente nós estamos aí numa guerra espiritual, mas eu creio aí que os irmãos que estão atentos, é assim que vai vir o Senhor Jesus. Ele vai vir quando ninguém espera. Os irmãos que estão atentos e querem crescer espiritualmente vão se alertar às 15 horas, já preparar para estar ensinando, para estar aprendendo junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver quem está chegando aí. Infelizmente o YouTube não está notificando, irmãos. Infelizmente o YouTube não está notificando os vídeos do nosso canal. Então a gente deve ficar vigilante, que assim vai vir o nosso Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão William, Alan Brandão, que Deus abençoe. Irmã Lisiane Rodrigues, que Deus abençoe. Tá difícil dos irmãos chegar. Já estou tentando aqui, já tentei uma vez, está muito complicado do YouTube notificar os irmãos, mas sejam bem-vindos todos aqueles que estão chegando. Eu queria recapitular um pouco daquilo que a gente aprendeu nos vídeos passados. A gente falou aí sobre os espíritos dominadores, né, dos domínios locais. Falamos também sobre principados, potestades. Tudo aqui eu estou passando na apostila daquilo que a gente já falou. Eu vou ter que fazer voltar tudo até que os irmãos venham chegar, que a notificação venha chegar para os irmãos e repassar tudo que a gente já aprendeu já neste momento. Está repassando aqui tudo que a gente já aprendeu. A gente já falou aí sobre muitos assuntos. Já entramos aí já nos nomes dos demônios e deuses, né, descritos na Bíblia. Então você que não viu, vai lá na playlist do canal, assista novamente, reveja. Falamos sobre os espíritos imundos, biblicamente, falamos o nome de cada um deles, cada um dos espíritos imundos conforme a Bíblia. Também nós mencionamos aí também como se baseia o mundo espiritual, principados, potestades, espíritos dominadores, forças espirituais malignas, aonde a gente está entrando a fundo agora nas forças espiritual malignas. Então, passamos aí toda essa etapa aí de principado, aonde nesse vídeo de principado eu falei minuciosamente cada um dos principados. Falamos também sobre potestades, os espíritos aí de influência, né? De influência que influenciam no carnaval, nas festas demoníacas de deuses pagãos, lendas que surgem durante anos. Também falamos aí também sobre espíritos dominadores do mundo que dominam região de tráfico, região de droga, região de prostituição, e entramos nas forças espirituais malignas. Irmãos, todas as 15 horas, deixa o seu celular aí para despertar, coloque aí para despertar o seu celular, porque a notificação não está chegando. O YouTube não está notificando o nosso canal. Então, e é muito complicado da gente começar o ensino e os irmãos pegar pela metade. Então eu peço para os irmãos que amam, que querem crescer, que têm visto que esse ensinamento tem ajudado vocês, coloque o celular ali no sábado, a despertar às 15 horas, que é o horário que eu vou estar entrando. E aí coloca vídeo, ensino, né, bíblico, e vai lá no nosso canal, assiste, porque a notificação não está chegando. A notificação não tem chegado, o YouTube tem barrado,
muitas coisas que a gente tem postado no canal ele está excluindo. Então a gente conta com a ajuda de vocês para anunciar a palavra de Deus, anunciar esse evangelho. Por isso que a gente dá um tempo aí, o ensino começa às 15 horas, mas a gente teve que esperar esse tempo, 15 minutos, até que os irmãos chegassem, até que os irmãos fossem notificados, porque nós estamos passando por uma grande batalha espiritual. Muitas coisas estão acontecendo que não querem que os canais que pregam a verdade, anunciam a verdade, venha estar alertando o povo. Então, irmãos, nosso canal é um canal que está anunciando a verdade, está pregando a verdade, está aqui sem ganhar dinheiro de visualização. Então, as pessoas inscritas nesse canal não vão receber a notificação. Então, se atente aí nos horários da igreja, nos horários de crescimento espiritual, para que a gente consiga transmitir a verdade para vocês, para que a gente possa transmitir. Irmãos, não sei também se eu vou conseguir estar transmitindo completamente este estudo para vocês, porque o YouTube está tirando, até mesmo no meio do caminho, no meio do ensino, as nossas pregações, está tirando. Veja se vocês podem ver que o culto, a gente realiza o culto e eles não transmitem o culto na hora. Eles vão retransmitir o culto somente no outro dia. E isso impede as visualizações, isso impede da pessoa que não acompanhou ao vivo, veja o culto. Se vocês forem analisar o culto de ontem, muitas das vezes ainda nem chegou. Teve uma live que eu fiz com a minha esposa que teve que demorar 2 dias para estar aparecendo nas notificações do canal. Então, irmãos, é o último tempo, é as últimas horas. Então, até mesmo aqui, que é uma das únicas ferramentas que a gente também tem conseguido alcançar pessoas distantes, evangelizando, pregando e anunciando, a gente já está recebendo uma certa resistência. Canais estão sendo retirados do ar, canais estão sendo perseguidos. Agora, canal que não prega a verdade, canal que pega o dinheiro do povo, que é monetizado, que está dando lucro para o YouTube, isso daí verdadeiramente é aquilo que Deus quer, é aquilo que o diabo quer que pare, mas aquilo que é de Deus estão tentando barrar. Então, amados irmãos, ficamos muito atentos para a vinda do dia do juízo final. Imagine, hoje são a notificação do canal, mais breve Jesus Cristo vai estar rasgando o céu, e aí a gente vai estar desapercebido, aí a gente vai estar nem dando bola. Então, por isso que a vinda do Filho do Homem é comparada ao ladrão. A gente tem que estar apercebido, tem que estar ligado nas coisas de Deus, ligados e conectado com o céu em todo o tempo, porque Jesus pode vir a qualquer momento. Nós já estamos vendo todos os sinais aí, acompanhando. Nunca teve tão próximo a vinda do Senhor Jesus como agora. Nunca foi tão real a vinda do Senhor Jesus, o retorno para levar os santos como agora. Então, nesses últimos tempos, nós temos que estar sempre conectado com Deus, irmãos, conectado com tudo que está acontecendo no mundo ao redor, porque tudo que está acontecendo no mundo ao redor é aquilo que agora Satanás está tentando ocultar. Vídeos nossos estão sendo excluídos, tirados do canal, porque nós temos anunciado a verdade, e breve eles podem também retirar o nosso canal, mesmo sendo um canal pequeno, de poucas pessoas acompanhando, mas é um canal que tem virtude, tem verdade, tem o crescimento espiritual de pessoas. Muitas pessoas me ligando, dizendo do crescimento espiritual, experiências com demônios, experiências com visão aberta, experiências no mundo espiritual que Deus está dando para aqueles que têm acompanhado esta obra, porque ao ponto do irmão nos ligar, é que eles estão dizendo que, pastor, eu acompanho o vídeo e eu vi um demônio no quarto tentando atormentar o meu filho, eu estou vendo muitas coisas estão acontecendo no mundo espiritual e eu estou conseguindo vencer através da oração. Eu orei e aquele mal saiu. Eu orei, pessoas que escutaram também a oração gravada do nosso irmão Emanuel e foram ali libertas pelo nome do Senhor Jesus através da transmissão da rádio que nós estamos colocando, que tem sido uma bênção e tem edificado vidas. Então, amados irmãos, vamos ver se os irmãos estão aí. Todos estão me ouvindo bem? Diga amém para a gente iniciar então essa transmissão em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Tiago Barbosa. Que Deus abençoe, irmã Josiane Amorim. Que Deus abençoe a irmã Cláudia da Rosa. Que Deus venha abençoar todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, 8 almas aí, já vai dando like para
o YouTube colocar ali a notificação para os irmãos que acompanham também nós, porque muitos irmãos têm acompanhado aí todos os sábados e eu creio que tem mais gente, pessoas que não foram notificadas, creio que tem mais irmãos que não foram notificados. Então, nós contamos com os irmãos aí para nos ajudar também a anunciar esta obra. Tá escutando bem? Amém? Vamos iniciar então, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para anunciar o evangelho genuíno, e isso também é evangelho. Jesus pregou sobre os espíritos imundos. Irmão, a gente falou então na semana passada, vamos entrar então agora nas forças espirituais malignas, os demônios que atuam na vida de pessoas, tirando a paz, tirando a alegria, tirando o momento de lazer. Então vamos estar orando para que Deus venha tomar direção, para que nenhum mal que está impedindo para que este vídeo venha chegar na casa dos irmãos, venha acontecer. Poderoso Deus, eterno Pai, nós estamos reunidos aqui na mesma fé, na mesma esperança. Sabemos, ó Deus, que Satanás ele quer continuar trabalhando em oculto na vida de pessoas. É por isso que a notificação não tem chegado, porque o YouTube sim é uma ferramenta das trevas e nós temos sido luz em meio às trevas. Então eu te peço, ó Pai, para que todo impedimento venha a ser barrado, todo o impedimento das trevas venha a ser barrado neste momento, para que venha chegar este ensino na vida de pessoas, para que pessoas venham a ser edificadas, transformadas, lapidadas, conhecendo o inimigo, detectando o mal na sua casa, detectando mal na sua família, detectando mal na sua parentela, para orar contra este principado, para orar contra este demônio que está assolando a vida do familiar, para orar sobre este principado que está assolando a sua cidade. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é conosco e a tua misericórdia se renova a cada dia. Abençoa este ensino, toma a primazia e dá direção, sabedoria e entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amados irmãos, qual que é a intenção de a gente conhecer o principado? Veja que Daniel, ele era o único que estava lá, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, orando. E Deus enviou um anjo para guerrear lá no céu. Então, veja que uma pessoa só, a oração de um justo que estava clamando, Daniel dobrou o joelho e Deus enviou anjos para pelejar no mundo espiritual, para ele vencer aquele combate. Então é importante a gente entender o principado que está atuando na nossa nação, para que nós juntos em oração viemos orar, para que este demônio venha cair, então para que o povo venha se converter. Então, amados irmãos, por isso que é importante nós entender a potestade, o espírito de morte que de repente está aí no seu bairro, na sua cidade. Quem sabe você mora numa área que existe um espírito de miséria, que a gente já estudou aí, que é espíritos dominadores. Quem sabe você está indo evangelizar numa região que o crack domina aquele lugar. Então você tem que orar para bater essa potestade do vício que está sobre aquele lugar e ir evangelizar. Amados irmãos, é isso que nós temos que entender, que a oração ela quebra o jugo. Então a unção ela quebra o jugo, e a unção ela vem através da oração, da comunhão com Deus, da vida com o Espírito Santo. Então sempre quando a gente for fazer uma obra em algum lugar, para que não venha sofrer retaliação do inimigo, mal algum do inimigo, a gente tem que ter o que? Uma cobertura espiritual, tem que ter um resguardo espiritual. Veja que a gente fez no ensino anterior, nos ensinos anteriores, a gente falou sobre o evangelismo dentro da casa, como que a gente se prepara para entrar naquela casa, como que a gente se prepara para consagrar o nosso lar, orando por peça, pedindo para que a inveja saia, pedindo para guardar o alimento, para guardar as vestes, pedindo tudo isso. Então é isso que eu quero dizer para vocês, para a gente entender como trabalha o mundo espiritual. Muitas pessoas oram pouco ou não têm palavras para orar porque não entendem o mundo espiritual. A oração é nada mais, nada menos que um combate. Apóstolo Paulo vai dizer: combatei-vos o bom combate com as vossas orações. Então, quando você for orar, ora pedindo perdão pelas suas falhas, pedindo perdão pelos seus erros, mas ore também contra o principado que está sobre o Brasil. Ore também contra a potestade que está contra a tua cidade. Ore contra o espírito dominador, o espírito de miséria que tem dominado o seu bairro. O bairro aonde aí na tua cidade que tem um local de pobreza, um local de miséria. Então eu tenho que orar, que nem você que mora em São Paulo tem que orar pela Cracolândia.
dizendo, ó, o espírito do vício que está aprisionando, a potestade que está aprisionando os nossos irmãos que estão lá no crack, na Cracolândia. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, rompa essa barreira das trevas. E aí você está fazendo oração de combate. Oração de guerra é isso, irmãos. Existem diversos tipos de orar, diversas maneiras de orar. Então, se você orar pelo principado, orar pela potestade, para que quebre a potestade, orar pela sua casa, pela peça, cada peça, pela intimidade do casal, pela mesa, a comunhão na mesa, a comunhão no lar, pedindo para que Deus venha guardar a tua casa, cada peça, que o anjo acampe, que Deus dê ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor. Você vai estar com a sua casa revestida. E quando que nós temos que fazer isso, pastor? Sempre. Sempre quando você fizer na sua oração, porque, irmão, todos os dias tem alguém invejando a tua casa, todos os dias tem alguém invejando o teu ministério, todos os dias tem alguém invejando. Você pode separar também um dia na semana para fazer a oração geral, para você fazer aquela 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, anota no caderno, porque isso que é um ensino, por isso que nós estamos conhecendo o inimigo. Então, nós estamos entrando agora na área mais espiritual, na área mais específica, que são demônios que atuam na vida de pessoas, que manifestam, que tomam a possessão demoníaca. Então isso é muito importante você conhecer, isso é muito importante você analisar, isso é muito importante, por isso que a notificação não vai chegar na tua casa, por isso que você não pode depender mais de notificação do YouTube, e sim, sábado de tarde, se atente disso, porque sábado à tarde é um ensino com o pastor Diego, direto, tá? Você está na sua casa, através do Espírito Santo. Então não se atente mais à notificação, não fique esperando a notificação, não fique esperando 3 horas da tarde lá no canal, que isso realmente é o que Satanás não quer que você ouça. Isso, se for um vídeo de contenda, o YouTube vai notificar. Se for um vídeo de recado para pastor tal, o YouTube vai notificar. E aí vai dar 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 visualização. A gente não está preocupado com visualização e sim com almas alcançadas. Então você que já está desde o começo, permaneça conosco. Você já começou, você já viu que é um ensino bom e edificante. Então permaneça conosco em nome do Senhor Jesus. Veja, irmãos, todos os espíritos imundos que nós vamos falar agora são derrotados em nome de Jesus, como a gente falou na semana passada. E todos serão mencionados, são apelidos. O que são apelidos? No mundo espiritual são apelidos que estão acontecendo. Apelidos que acontecem no mundo espiritual. Os demônios são chamados por apelidos. Pombagira, Zé Pilintra. E hoje nós vamos entrar em algumas linhagens de Pombagira. Existe Pombagira Rainha, existe Pombagira Cigana, Pombagira Maria Mulambo. Nós vamos entrar por que os demônios existem em várias linhagens. Porque os demônios não são seres onipresentes. Eles não estão em todos os lugares. Então eles têm cada demônio que atua numa área específica. Então as trevas são bem organizadas nisso. Jesus ele vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que a luz. Então por isso que tem o demônio que atua no vício, tem o demônio... Por isso que muitas das vezes também são legiões de demônios. Que não é só um demônio que atua numa área, naquela pessoa. São diversas legiões. Diversos demônios que atuam na área daquelas pessoas. Então... Por isso que tinha uma legião de demônio. Um coloca tristeza, outro coloca no vício, outro ataca a vida sentimental, outro coloca a depressão. E aí tudo está dentro daquela casa, daquela pessoa. Por isso que Jesus ele disse que uma casa ela nunca está vazia. Ou tem o Espírito Santo, ou elas têm demônio. E o demônio vê que aquela casa está limpa, adornada, ele chama mais 7. Então se você tinha 7, cada demônio vai chamar mais 7. Se você tinha um demônio, ele vai vir com mais força, chamando mais 7 demônios para habitar naquela casa que está limpa e adornada. Então, se você é liberto de um demônio, vem 7. E normalmente eles trabalham em união, em um casal. Um casal que trabalha Zé Pilintra junto com o Pombagira, aquele casal atuando no corpo. Por quê? Para que o homem o venha beber, para ter relação com as mulheres, para olhar mulheres, para... Veja que tem pessoas que bebem e ficam ali agora olhando mulher, quer cobiçar, quer ter relação sexual. Pessoas que usam cocaína e sentem o prazer, o desejo de se relacionar com outras mulheres. Isso é um demônio trabalhando junto, o demônio da pombagira. E lembrando que o espírito imundo não tem sexo. Ele não é um ser assexuado. O espírito imundo não tem sexo. Então ele consegue colocar os desejos no homem ou na mulher. Ele não vai entrar, não existe espírito só para mulher ou espírito só para homem. O espírito da pombagira tem dominado homens também com vaidade, fazendo sobrancelha, fazendo cortezinho de cabelo com detalhes,
fazendo cortes na vaidade. Tem homens que têm vaidades com relógios, que são adereços, né? Relógios caros. Não é pecado usar relógio. Eu não uso relógio porque algo me inquietou e eu não uso relógio. O Espírito Santo me inquietou, eu vejo pelo celular, mas não é pecado usar relógio. Isso daí foi eu que decidi não usar, não é pecado nenhum, mas é pecado ter vários relógios vaidosos, homens que têm vários relógios vaidosos, correntinha, homens de brinco, homens fazendo aí agora coisas vaidosas, os cortes de cabelos, todos vaidosos, cortadinho. Hoje tem barbearia, os homens são chamados de meterossexuais, isso daí são demônios, é pombagira que atua na vida dos homens também. Então o espírito maligno, ele não escolhe agora o sexo, ele atua em todos, até mesmo em crianças, porque a gente aprendeu aí sobre o Exu Mirim. Amados irmãos, veja que os demônios são todos derrotados, não podemos temer a Deus, temos que temer somente a Deus, não tema as trevas, não tema o diabo jamais. O diabo é derrotado. O diabo é um ser que ele age na astúcia, mas ele não tem ferramentas para lutar contra ti. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a espada, nós temos o escudo da fé, a couraça da justiça, nós temos calçado aí o evangelho da paz, o evangelho genuíno, nós temos as armaduras, nós temos o revestimento espiritual, mas o demônio, ele não tem revestimento nenhum. Ele sabe que ele já é derrotado pelo sangue de Jesus, então tu não podes temer a Deus. Se tiver algum demônio atuando na sua vida, se você detectar algum demônio atuando na sua casa, na sua família, clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus ele é poderoso. Clame o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder para curar. O sangue de Jesus tem poder para libertar, para salvar, para despedaçar este jugo. Então, o diabo ele é derrotado, tu não deve nada para ele, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que os demônios eles crêem. Em Tiago 2,19 diz que os demônios crêem, mas eles estremecem, eles não obedecem, mas eles temem a Deus. O diabo ele tem medo de Deus. O diabo ele sabe que ele não pode tocar sim no ungido do Senhor. Então o diabo ele não pode tocar em ti. Se a tua família está consagrada a Jesus, está fazendo a vontade de Deus, não tem brecha, ele não pode tocar também nos seus familiares, nos seus parentes. Você tem que instruir o seu filho, seu neto, seu familiar, seu parente no caminho que deve andar. E nada vai suceder contra ele. Isso é promessa bíblica. É promessa de Jesus para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida. Então nós temos que entender isso. Que esse ensinamento você não pode ficar atemorizado. Jesus ele pregou sobre as trevas em todo o tempo. Então nós temos que saber e conhecer o que é as trevas. Neste ensino nós estaremos falando de 10 ações demoníacas, 12 ações demoníacas que atuam na vida de pessoas. Amados irmãos, então como foi solicitado aí a consagração, eu fiz na semana, nós falamos sobre o Exu Mirim. Vamos estar entrando aí nessa entidade, Exu Mirim, que atua também em adultos. Muitas pessoas pensam que o Exu Mirim atua somente nas crianças, mas não, o Exu Mirim, ele atua aí em adultos. Muitos adultos pedem doce, bala, quando manifestam isso, ficam com a voz de criança. Então, ele promove brigas entre as crianças, dissensões, irritações espontâneas, soco na parede, fica bravo, fica irritado, irritações, isso são possessões demoníacas na criança, até mesmo no adulto, né? Muito adulto, ele se encurva, fica que nem criança, começa a falar que nem criança. Então, essa entidade já desde criança atua naquele adulto que não se libertou. Esse demônio é chamado o Exu Mirim, que tem uma linhagem deles, né? Existe o Exu Herê, existem diversos nomes que nós vamos estar falando também. A fisionomia das crianças. Veja que a criança está bem, mas daqui a pouco começa a ficar irritada, começa a ficar braba, ela vira o rosto. Uma vez eu vi numa igreja uma criança que começou a chutar os bancos, chutar as cadeiras, e aquela igreja era de porta larga, eles ficaram todos segurando, ficou 6 adultos segurando aquela criança, um segurava a cabeça, os 2 seguravam os braços, seguravam as pernas, e antigamente, antes mesmo de eu conhecer o mundo espiritual, eu vi que aquilo ali era um demônio, e era uma igreja de porta larga. Eu vi isso há 6 anos atrás, acontecendo isso naquela igreja, e ninguém tinha autoridade para expulsar aquele demônio, e o demônio começou a chutar tudo. Existem vídeos, irmãos, de crianças nas escolas também que manifestam, começam a jogar. Tem um vídeo na internet aí que circula de um menino jogando tudo, quebrando tudo dentro da sala de aula, e os professores dizendo ali, e ele brabo, xingando, jogando tudo, derrubando
livros. Normalmente isso acontece com crianças que são aí desobedientes aos pais, Exu Mirim, que atua dessa maneira, quebra os brinquedos que ganha do pai, quebra tudo dentro de casa. É uma possessão demoníaca que acontece nas crianças. Não são desobediências de criação, e sim possessões demoníacas, que a criança fica completamente descontrolada. O irmão Adriano já viu esse vídeo, né? Esse vídeo aí, então, você que já viu, é só para entender melhor isso. Em nome do Senhor Jesus, amados irmãos. Então, olha só, amados irmãos, também nós temos que entender que, por isso que eles têm várias linhagens. Normalmente, aí são através, alianças satânicas são através de comidas consagradas. Então vigie as balas que dão para o seu filho, vigie chocolates que dão para o seu filho, vigie esses alimentos que dão para o seu filho. Se o seu filho fala, o tio me deu, não, você tem que ensinar que ele não pode estar comendo nada da rua, porque é alimento consagrado e você não sabe. Então você tem que orar. Se comeu, você tem que orar. Se já comeu, o seu filho já ganhou aquela bala, aquele doce, ele já comeu, ou você já comeu, ora para que Deus venha repreender o mal, porque isso aí aconteceu na Bíblia. A morte da panela, o profeta orou e a morte da panela saiu. Veja que aquele alimento era um alimento consagrado, mas ele orou que a morte saia da panela, e a morte saiu da panela. Então temos que orar, mas não adianta, amados irmãos, temos que instruir, porque se nós instruir, a criança muitas das vezes vai comer aquele alimento consagrado e tu não sabe. Então tem que instruir o seu filho para não comer nada do que aquela pessoa que já é de Umbanda, já é de Quimbanda, que já tem experiências, venha trazer uma bala, um doce para o teu filho, porque eles consagram e entregam para aquilo prejudicar, para que aquela criança venha ficar atormentada por demônios. Então não deixe nada. Veja os nomes que são Exu Herê, Cosme Damião, Exu Caveirinha, tem o Exu Espadinha, o Exu Zezinho, o Exu Rosinha, Exu Pingo de Ouro, Coxinha, Guilhermino, Reizinho da Pedreira, Ritinha. Um dos principais trabalhos são nas matas, nas cachoeiras e nas praias. Irmãos, eu vou explicar para vocês agora no mundo espiritual, antes que a gente entre agora no próximo demônio, no próximo espírito imundo, por que que os trabalhos são feitos na mata virgem, mata. Os trabalhos feitos na mata, quem já viu algum trabalho feito numa mata? Estava indo lá em uma mata e tinha uma bandeja lá, tinha algo. Quem já viu esses trabalhos? Porque tu tá caminhando num caminho e encontra aquele trabalho. Por que que no candomblé, por que que os demônios fazem esses trabalhos? Os demônios, eles fazem esses trabalhos na mata, para que na mata a vida daquela pessoa venha se perder. Então tem pessoas que andam a vida toda em círculo, pessoas que ficam andando em círculo, a vida anda em redor, não tem direção, não tem caminho, o relacionamento nunca dá certo, nada dá certo na vida daquela pessoa, o emprego não dá certo, abre uma porta de emprego, fecha, abre outra porta de emprego, fecha, nada dá certo, fica andando em círculo, fica perdido, a vida fica sem direção, sem caminho. Isso são trabalhos de pessoas que fazem na cachoeira para acontecer isso na vida das pessoas. Então, se a tua vida está assim, se entregue a Jesus. Peça para Jesus te mostrar a direção. Peça para Jesus quebrar este mal. Peça para Jesus quebrar e que a tua vida venha ter direção. Se você está vendo esse vídeo e a tua vida está sem direção, nada dá certo. Nada, todo propósito que tu estabelece não dá certo. Alguém pode ter feito uma macumba para você no meio da mata. Que Deus abençoe meu irmão amado, pastor Sandro Márcio, um homem de muita experiência, muita sabedoria, que eu tenho aprendido muito com ele também. Quero glorificar a Deus, eu glorifico a Deus pela sua vida, irmão santo. Infelizmente aí tem pessoas que não conhecem a Bíblia, porque a Bíblia vai nos dizer que mesmo a gente que for instruir alguém de cabelo branco, alguém que tenha mais sabedoria, a gente tem que instruir como se fosse nosso pai, mesmo que a gente for exortar. Então, tem pastores, infelizmente, aí que querem exortar o nosso amado irmão Sandro Márcio, querem dizer, mas isso não provém de Deus, porque ele não conhece a Bíblia, não está na Bíblia. Se a gente tiver que exortar alguém de idade, eu quero dizer para vocês que tem conhecimento, que tem tempos no Evangelho, tempos que já se converteu, cabelos grisalhos, cabelos brancos, a sabedoria nos cabelos brancos. Então, nunca exorte. Se você for exortar, exorte como seu pai, porque assim a Bíblia ensina.
e nós conhecemos a Bíblia e mostramos para você instruir, fazer tudo conforme a Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado no instruir, no exortar alguém que tem mais experiência que nós. Então, irmão Sandro Márcio, um grande homem de Deus aí, que tem muita experiência, até mesmo minha esposa falou, não, esse aqui tem experiência no Evangelho, pelo que ele fala, pelo que ele já passou. Imagina, irmãos, o irmão Sandro aí é crente há muitos anos, então há muitos anos ele está nessa caminhada aí de cristão, muitas coisas ele já aprendeu, ele viu muitas coisas em nós. Eu tenho 9 anos de cristão, 9 anos, então muito pouco, né? Tenho 9 anos aí que eu estou no Evangelho, mas eu tenho certeza que o nosso irmão Sandro Márcio, eu amo também em Cristo Jesus, eu te amo, em nome de Jesus, ele tem muito mais experiência nisso e a gente vai aprendendo a cada dia mais um com os outros. Ninguém é dono de toda a verdade, ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui para aprender, eu vou no canal dele, ele vem no meu canal, nós vamos no canal dos Homens de Deus, canal que o Espírito Santo testifica, glorifico a Deus pela vida do irmão, em nome do Senhor Jesus, que tem também muita direção como nós, a gente não monetiza canal, não tem anúncio ali para a gente ensinar, quando você clica cai direto no vídeo, não tem propaganda, e o irmão também é um canal aí que eu indico também para os inscritos desse canal, venham olhar lá, porque isso que ele está fazendo vem de Deus, o canal dele vem de Deus, direcionado por Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Irmãos, vamos dar seguimento então, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer por que as pessoas fazem trabalhos na cachoeira, porque o irmão Sandro também, ele já trabalhou aí também, ele já foi aí antigamente, Jesus fez uma obra na vida dele, ele sabe também que isso que eu estou falando aqui provém do Espírito Santo, porque meus pais foram de religião candomblé. Eu, quando criança, fui consagrado ao candomblé, mas hoje eu sou um pastor aí de Deus. Então o plano do diabo nunca prevalece na vida daquele que tem o chamado. Então era feito ali defumação, era feito ali fitinhas coloridas na minha mão, tudo isso a minha mãe fazia, a fita quebrava. E aí quando eu comecei a aprender a falar, a aprender a entrar com 8 anos de idade, eu pedi para minha mãe me levar na igreja, não me levar mais na macumbaria. E aí ela me levou na igreja católica, que é a mesma coisa. Então eu comecei indo na igreja católica, eu praticava todo final de semana, eu ia lá, praticava ali, mesmo uma fé desinteligente, mas eu sempre acreditei em Jesus Cristo. E quando eu conheci o Espírito Santo de Deus, fez uma obra na minha vida. Irmãos, eu quero dizer para vocês aí também, uma das coisas que eles fazem na cachoeira é para que a tua vida venha a ter... A cachoeira é um local onde tem muita queda d'água, muita queda d'água. Então, o trabalho feito na cachoeira é para que a tua vida venha andar e venha ter queda. Venha andar e venha ter queda. Venha ter muitas quedas. Então tem pessoas que tá tudo bem, daqui a pouco acontece uma queda. Tá tudo bem, acontece queda. Então os trabalhos feitos na cachoeira são isso. Por isso que Umbanda, Quimbanda, eles fazem tudo, esses trabalhos aí da linha vermelha, da linha da Umbanda, eles fazem isso na mata, eles fazem isso também na Mata Virgem também, para a vida não andar. Por que fazem no mar? As oferendas no mar, o mar são ondas que vão e vai. Então a vida vai e vai, nunca anda para frente. A tua vida parece que está tudo bem, aí quando vem aquela onda e destrói tudo. Tá tudo bem e vem aquela onda e destrói tudo. Então por isso que eu digo para você que se a tua vida tem assim, começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a consagrar mais, para te andar numa constância. Luta, prova, nós vamos ter. Provações, sim, nós vamos ter, porque nós estamos embatendo contra as trevas. Os discípulos, Jesus, todos sofreram. Nós vamos sofrer. Mas a grande diferença é que agora a gente tem o Espírito Santo, o Consolador do nosso lado, para nos ajudar, para nos impulsionar a vencer as trevas. Maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, nunca, nenhum mal. Isso são feitas oferendas para Iemanjá, são feitas oferendas, diversas coisas no mar, para não dar. Para que a vida da pessoa não venha andar. Então, por isso que eles fazem na Mata Virgem, para a pessoa se perder, que a vida não anda, está sempre perdido, não tem direção. Então eles fazem trabalho na Mata Virgem, na Encruzilhada para acidente. Então esses são os diversos locais. Eu quero dizer para vocês, nós vamos estar entrando em mais um Exu aqui. Esse Exu, ele é o Exu da violência sexual. Ele é o Exu Lúcifer ou Maioral. Ele tem esse nome, mas ele não é o Exu que caiu, ele não é o anjo caído do céu, ele tem esse nome. Por que acontece? Ele faz práticas de ilícita, estupros, sadomasoquista. Normalmente são feitas entidades, oferendas, trabalhos para este espírito atuar. Muitas pessoas consagram a sua vida
para esse espírito. E aí o que acontece na vida daquela pessoa? Ela vai, causa estrupo, os trabalhos são feitos lá nos cemitérios também, porque o cemitério é aonde chega a vida e o sangue de Jesus tem poder. Esse demônio é um demônio derrotado. Veja que a imagem dele ali já é com uma sunga, com uma depravação, coisas que homens que dizem crentes mundanos, estão de sunga na praia. Veja aí que o demônio usa a sunga também, é para o quê? Atrair sensualidade, usa a sunga. Veja que a própria imagem dele e a escultura mostra isso. Então tem muitos crente que aprova a praia, que está de bermudão na praia, que está de sunga na praia e que nem sabe quem está atuando nele por trás desse espírito de sensualidade é estes demônios, Exu maioral, que ele faz aí a perversidade, ele influencia na perversão. Então, amados irmãos, nós temos que reconhecer as trevas. Aí, você que usa sunga na praia, você que está usando coisas que não provém de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar vendo aqui o que ele faz também. Como tu identificar esse demônio na vida de uma pessoa? Normalmente, eles têm vontades compulsivas de sexos, relacionamentos. Muitas pessoas, eu vou dizer para vocês que os ensinos aqui que são fortes. Então, criança não veja, não mostra para criança, porque são ensino forte. Existem casais que vão para fazer relações sexuais depravadas, trocas de casais. Quem já ouviu isso? Já existem casais que fazem trocas de casais, vão em casas de swings. É este demônio que trabalha, dando prazer naquele casal para que venha ter relações ilícitas. Isso é real, irmãos. Existem casais no mundo que fazem trocas de casais. E é esse espírito, essa entidade que atua na vida daquelas pessoas. Então, eu conheço isso, eu já vi muitas pessoas que levam a sua mulher para ter relação com outro casal, ou vice-versa, casas de swings, acontece isso. Então, esse espírito é um espírito de depravação que é responsável por fazer isso na vida das pessoas. Amados irmãos, nós temos que entender que a gente olha com os olhos da carne as pessoas, mas quem sabe aí o seu vizinho, acontece isso, pratique a sua prática. A gente pede para que venha ter misericórdia, porque o demônio ele atua na vida das pessoas. Eu já vi muito isso no mundo, trocas de casais. Eu já vi muito isso no mundo, casais que praticam perversidades. E nós temos que entender que no mundo espiritual o demônio ele nunca atua sozinho, ele sempre vai atuar sozinho, ele vai atuar com mais algum. Então esse Exu maioral, Exu Lúcifer, ele atua também junto com o Zé Pilintra. Normalmente os casais bebem, saem em encontros de casais, mas esse demônio é um demônio derrotado no sangue de Jesus. Derrotado. Então veja pessoas que têm filhos, maridos e mulheres, que vão lá para fazer depravação sexual. Veja que tem casais também que só conseguem ter relação vendo vídeos pornográficos, que isso está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos,